Olá pessoal, nós estamos de volta para falarmos mais um pouquinho sobre as informações gerais das formas de atuação aí do nosso Banco do Nordeste do Brasil. Então dá uma olhadinha para cá no tema da nossa aula de hoje. Bom pessoal, na nossa aula de hoje a gente vai continuar com aquela temática, de informações gerais de atuação do BNB. E eu quero iniciar a nossa aula de hoje, pessoal, falando aí a respeito de um projeto de microcrédito que a gente já teve oportunidade aí de dar uma palhinha ao longo das nossas aulas, que é o microcrédito do BNB. A gente sabe que o microcrédito lá tem um destaque com dois programas muito importantes e que muito provavelmente estará aí na sua prova. É o Cred Amigo e o Agro Amigo. O Cred Amigo, pessoal, ele é voltado essencialmente para os trabalhadores e para as microempresas, o microempreendedor individual, que normalmente não teria acesso a crédito no sistema bancário tradicional, no sistema convencional, dentro de uma modalidade de crédito com juros extremamente reduzidos, que fazem parte lá da Política Nacional de Microcrédito. Por um outro lado, a maioria dos financiamentos situam-se aí, mais ou menos em torno de R$2.000, sendo que o programa ele pode envolver um financiamento um pouco maior. A novidade desse microcrédito é que ele traz lá a possibilidade lá da fiança fiduciária, ou seja, a fiança fiduciária ela pode acontecer lá por um determinado grupo de membros que produzem um determinado bem ou serviço qualquer. Essa aliança fiduciária, entre aqueles que produzem, garantindo, portanto, um aval solidário comum, ou seja, todos aqueles que fazem parte do projeto são coavalistas do empréstimo que é concedido a cada um dos membros. Esse aval solidário ele vai permitir aí um nível de inadimplência, que nós vamos ver lá no nosso material, extremamente baixo. Nós sabemos então que o Cred Amigo é um programa que é do BNB, mas que faz parte de uma política maior, que é a Política Nacional de Microcrédito. Ela é voltada essencialmente para o trabalhador urbano, seja lá no setor de produção ou comercialização de bens, mas também de serviços, de prestação de serviços de uma forma geral. O microcrédito, via de regra, ele envolve aí financiamentos que variam, de 5, 10 até 15 mil reais. Mas o mais comum, como nós vamos ver no Cred Amigo, é que o financiamento médio fica em torno aí de R$2.000. Legal? Então, antes da gente avançar, para a gente tentar entender também o Agro Amigo, vamos colocar na tela isso para você. Vem para cá. Bom, pessoal, nós estamos falando nesse início de aula, a respeito do Cred Amigo, que nós sabemos é um programa lá do nosso BNB, mas que, na verdade, faz parte de uma política nacional de microcrédito. Vamos colocá-la aqui, Política Nacional de Microcrédito. Nós sabemos que o Cred Amigo, portanto, é voltado essencialmente para o microempreendedor. Esse microempreendedor, no setor urbano, basicamente aquele que promove a produção ou a comercialização de bens, mas também aquele que promove a prestação de serviços. Então vamos ver se a gente compreendeu. O Cred Amigo do BNB é um programa um pouquinho maior, que faz parte lá da Política Nacional de Microcrédito. O objetivo fundamental
é o financiamento ao microempreendedor, que naturalmente não teria condições de obter empréstimo dentro do sistema bancário oficial convencional. E por que não, professor? Porque muitos desses empreendedores ainda se encontram dentro do mercado informal. Então, aqui o microempreendedor, tanto o informal quanto o formal. Então, é muito comum que o Crédito Amigo fortaleça, sobretudo, o crédito para aquele que está na informalidade. Então, microempreendedor urbano, que trata lá, né, da produção e da comercialização de bens ou da prestação de serviços. E com isso, pessoal, o que nós sabemos, né? Já tivemos oportunidade de dizer isso para você. Nós temos hoje no Brasil mais de 85% do emprego gerado no nosso país, que é gerado pela micro, pequena e média empresa. Embora, obviamente, a grande empresa ela tem um grande impacto pela quantidade de bens ou serviços que ela presta, a maior quantidade de trabalhadores empregados e, portanto, gerando emprego e renda na base da população brasileira, é exatamente a microempresa. E essa microempresa, com a possibilidade aberta no Brasil do microempreendedor individual, muitas vezes essa microempresa ou esse microempreendedor, ele ainda não está formalizado enquanto empresa e, portanto, naturalmente, tem lá uma certa dificuldade de obter crédito diante dos bancos oficiais. Nesse sentido, o Brasil lança uma política de microcrédito para resgatar essas pessoas da informalidade para a formalidade, permitindo aí pequenos volumes de investimento, mas que muitas vezes são fundamentais para viabilizar pequenas ideias que pode no futuro aí se transformar, parodiando, né, na revista, grandes negócios. Bom, mas o banco também atua, né, com um crédito voltado para o meio rural, que é o Agro Amigo. Então vamos colocar as características dele também aqui na tela para você. Então, além do Crédito Amigo, pessoal, né, nós sabemos lá que nós temos um outro programa do banco, que é o Agro Amigo, que funciona basicamente nos mesmos moldes do Crédito Amigo, só que agora em função da população rural. A gente sabe que o Agro Amigo, ele é uma parceria do banco com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, vamos colocá-lo aqui, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e também com o Instituto Nordeste Cidadania. Instituto Nordeste Cidadania, também chamado de INEC. Então aqui é uma parceria, né, do banco com essas duas instituições. Basicamente, né, nós temos lá um conjunto de objetivos que serão perseguidos pelo banco, né? São lá a questão da erradicação da pobreza, somados a isso, a ideia da fome zero, a igualdade de gênero, e nós temos uma questão importante aqui, né? Porque nós sabemos que uma parte significativa das mulheres nordestinas são também chefes de família. Como durante muito tempo nós tivemos uma zona de emigração, de saída de população do Nordeste, a gente acabou tendo que o Nordeste, uma parte da pobreza, infelizmente, tem a cara da mulher. É a chamada feminilização da pobreza. Por um outro lado, né,
a questão do emprego digno e crescimento econômico, a redução das desigualdades, o consumo e a produção sustentável. Então vamos ver se ficou claro, né? Além do Crédito Amigo, né, que a gente já sabe que é um programa de microcrédito voltado para o microempreendedor urbano, né, na produção ou comercialização de bens, mas também na prestação de serviços, notadamente aqueles que não teriam acesso ao crédito, né, no sistema convencional bancário, nós temos também o Agroamigo. O Agroamigo é um programa de microcrédito do BNB, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o Instituto Nordeste Cidadania, o INEC, e o objetivo aí é contribuir para a erradicação da pobreza, para a fome zero, para a questão, né, da igualdade de gênero, para o emprego digno e crescimento econômico, para a redução das desigualdades socioeconômicas, para o consumo e a produção sustentável. Nesse sentido, o Agroamigo atende prioritariamente aquelas famílias que estão cadastradas lá no PRONAF, que é o Programa Nacional de Agricultura Familiar. Então, a ideia do governo federal, né, é basicamente fortalecer aquela agricultura que, via de regra, é uma agricultura de subsistência, com a venda dos excedentes dentro do mercado local e regional e, portanto, gerando aí, né, emprego, renda, arrecadação de tributos e por aí vai. Inclusive, nós temos uma questão muito interessante, né, do Agroamigo, que ele passa a financiar agora também a questão do turismo rural. Essa modalidade, né, ela caracteriza uma multiplicidade de atividades que muitas vezes o campo tem que se adaptar para tentar sobreviver. Então é muito comum em outras macro-regiões brasileiras e agora começa a chegar ao Nordeste a possibilidade de você ter um hotel ou uma pousada fazenda. Então, nesse sentido, né, os turistas, né, se hospedam lá na área de fazenda, têm a oportunidade de ter um belíssimo café da manhã com produtos típicos da produção daquela unidade, podem lá, né, tirar leite de vaca, andar a cavalo, eventualmente fazer atividades de ecoturismo, como escalada, canoagem, eventualmente podem participar, né, de trekking, podem, né, fazer cicloturismo, enfim. No meio rural, nós temos agora o Crédito Amigo também financiando o turismo rural e o ecoturismo no meio rural, o que pode aí, né, de alguma forma, contribuir para que as propriedades se tornem economicamente mais viáveis e sustentáveis. Bom, nesse sentido, então, as pequenas atividades realizadas no campo, né, como a produção de manteiga, requeijão, rapadura, cestaria, rede, tudo isso, como bordados e outros mais, que são realizados muitas vezes pela família no campo, também podem gozar de financiamento lá do Agroamigo. Então são outras formas de criar a oportunidade de emprego e renda no meio rural. Legal? Vamos conferir então, pessoal? Vem para cá. Bom, nós estamos falando aí sobre formas de atuação do BNB e nós iniciamos a aula de hoje falando lá do programa de microfinanças chamado Crédito Amigo. O Crédito Amigo tem como objetivo facilitar o acesso ao crédito a milhares de microempreendedores urbanos que desenvolvem atividades relacionadas
a produção, a comercialização de bens e a prestação de serviços. Observe aqui a distribuição dos clientes do Crédito Amigo dentro do ano de 2016, que foi o último ano que o BNB elabora lá um relatório e coloca à disposição. Observe você, né, que 67% do crédito ofertado pelo Crédito Amigo é para o sexo feminino, dentro daquilo que nós falávamos lá, né, de que a pobreza muitas vezes tem a cara da mulher no Nordeste, né, e portanto o financiamento para a mulher garante a igualdade de gênero, né. A gente sabe que 90% das atividades foram focadas em comércio, 0,9% em serviço e 1% em indústria. A faixa etária é basicamente a faixa etária do jovem adulto, né? Entre 25 e 35 anos e entre 36 e 50 anos. Para a imensa maioria daqueles beneficiados, a renda familiar é de 1.000 até 3.000 e de 701 até 1.000. Observe aqui, 60%, né, do tipo de família que pega o microcrédito tem renda familiar até R$3.000. E a imensa maioria da população é aquela que tem entre 4 e 11 anos de escolaridade, portanto, entre aquela, né, de nível fundamental ou nível médio. Em 2016, 49% dos clientes ativos situavam-se na faixa de renda menor que 1.000. Isso confirma a atuação do Crédito Amigo junto à camada mais pobre da população. Por sua vez, 74% dos empréstimos concedidos em 2016 foram de R$2.000. Então, observe que a média aqui é uma média bastante baixa, mas que é muito significativo para essa população, o que comprova o alcance social do apoio do Crédito Amigo ao microempreendedor. E aqui os dados, né, de distribuição dos valores financiados. Observe lá que há uma grande preponderância, né, dos empréstimos de R$100 a R$1.000 e depois de R$1.000 a R$2.000. Eles correspondem por nada menos que 74%, né, daquilo que foi concedido como crédito. Lembrando que o Crédito Amigo pode chegar lá até R$15.000, mas de 8 a 15.000 representa apenas 2%, né, do volume emprestado. A gente sabe que a inadimplência do Crédito Amigo, aquela, né, menor que 90 dias, é muito pequena, né? Em 2011, representava apenas 1,03% dos contratos. Os anos aí de algum crescimento econômico, né? 2012, 2013, 2014, uma média de 0,6%. Mesmo nos anos de crise, 2015 e 2016, a inadimplência não ultrapassou 1,9% de todos os contratos. E isso se deve, em grande parte, ao chamado aval solidário, onde um determinado grupo, né, faz uma aliança fiduciária, né, entre si e garantem mutuamente, né, o pagamento de todos os contratos. Observe aqui a evolução das operações do Crédito Amigo, como que o banco vem dando prioridade ao longo dos anos, né? Entre 2003 até 2010, em 2003, nós tínhamos 434.810 operações contratadas. No ano de 2010, 632.482 contratos. E em 2016, 464.765 contratos. Observe lá as operações acumuladas do Crédito Amigo até agora, até 2016, mais de 28.610 contratos acumulados.
Mas o banco tem também o AgroAmigo. É o programa de microcrédito rural do Banco do Nordeste, operacionalizado lá com a parceria do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Instituto Nordeste Cidadania, que visa a concessão de financiamento para produtor rural, adotando metodologia própria de atendimento aos agricultores familiares, isso aqui é muito importante, na própria comunidade, por meio de agentes lá do microcrédito rural. Então é o banco indo até o pequeno produtor, né? O que se trata de uma iniciativa pioneira no Brasil. O programa AgroAmigo, né, ele propõe atender os seguintes objetivos de desenvolvimento sustentável, às quais o Banco do Nordeste aderiu. Nós estamos falando lá, né? Vimos isso, a erradicação da pobreza, fome zero, igualdade de gênero, emprego digno e crescimento econômico, redução das desigualdades e consumo e produção responsável. O AgroAmigo também atua para intensificar o financiamento do turismo rural sustentável e dos empreendimentos de base agroecológica e que, portanto, não utiliza defensivos agrícolas, fertilizantes artificiais, atentando lá, né, para o consumo e produção responsável. O programa é destinado ao agricultor familiar, enquadrado no PRONAF, o Programa Nacional de Agricultura Familiar, né, classificado lá em dois grupos, né, o chamado PRONAF-B, ou seja, que obtenham renda bruta anual de até R$20 mil e que explorem área de até 4 módulos rurais e que empreguem mão de obra familiar. Demais grupos do PRONAF, com exceção do grupo A e AC, que obtenham renda bruta anual entre 20 a 360 mil reais. O programa abrange as atividades agropecuárias e não agropecuárias, tais como, nós falamos lá, né? O turismo, o artesanato, o comércio, serviço rural, buscando a diversificação, a agregação de valor e a comercialização dos produtos nas unidades familiares. Então aqui, né? No AgroAmigo, 11 estados atendidos, né? Os 9 da região Nordeste, mais o norte de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo. 218 unidades de atendimento, 1.990 municípios, 201 coordenadores, 319 assistentes de coordenação e 994 agentes de microcrédito que leva o crédito até o produtor rural e não fica esperando sentado atrás da mesa que o produtor o procure. São 58 funcionários do banco diretamente relacionados ao programa. As atividades financiadas lá, né, pelo AgroAmigo, pecuária envolve 83% do investimento, agricultura 12%, serviços 4% e extrativismo, sobretudo vegetal, no meio norte, né, babaçu, as palmáceas de uma forma geral, são aquelas com 1%. Então, só avançando aqui, nós temos um programa, pessoal, que atua no Nordeste, na realidade é um programa nacional, mas da qual o BNB, né, acaba atuando como braço financeiro também, que é o PRONAF. Esse programa é de iniciativa do governo federal, que tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável do setor rural, constituído por agricultor familiar, de modo a propiciar o aumento da capacidade produtiva, a geração de empregos e melhoria de renda, através do apoio financeiro às atividades agropecuárias e não agropecuárias, mediante o emprego direto da força de trabalho da família produtora rural. Então, olha para cá. O que é a agricultura familiar? Normalmente,
é aquela realizada lá num minifúndio ou numa pequena propriedade rural. Então eu vou fazer um esclarecimento aqui de maneira bem rápida. Nós chamamos de módulo rural, né, o tamanho mínimo de terra para garantir a sobrevivência de uma família de 4 pessoas, marido, mulher e 2 filhos, a título de exemplo. Esse módulo rural, ele é definido no Brasil de maneira regional, o que significa dizer que será analisado a condição edáfica, ou seja, a condição do solo, se o solo é um solo pobre, se é um solo rico, se é um solo profundo ou um solo raso, se é um solo pedregoso ou não, e a quantidade de nutrientes que ele tem. A segunda questão é a condição climática, ou seja, né, as condições relativas ao clima, né, índice pluviométrico, nível de temperatura, atuação de massas de ar, né, concentração pluviométrica em determinado período do ano ou não. A partir daí, se define o tamanho mínimo da terra para garantir a sobrevivência de uma família de 4 pessoas. Ponto. O que é um minifúndio? É um tamanho de terra inferior ao módulo rural. Portanto, muitas vezes, aquele tamanho de terra ele é insuficiente para garantir, né, a subsistência de uma família de 4 pessoas. O mais comum, então, é que essa família viva lá numa condição de pobreza extrema ou de miséria. Por um outro lado, a pequena propriedade rural, tanto quanto o minifúndio, são aquelas que geram a imensa maioria dos gêneros básicos da cesta de alimentação do brasileiro, que são lá, né, o milho, o arroz, o feijão e a farinha. Farinha de mandioca mesmo, tudo bem? Essa é a base, né, de boa parte da alimentação do brasileiro. Qual é a grande questão, né? A grande questão é que essa pequena propriedade, ou esse minifúndio, via de regra, tem um baixo nível de capitalização. Ou seja, tem muito pouco dinheiro aplicado à agricultura, não tem máquina, equipamento e ferramenta para lhe garantir um mínimo de aumento de produtividade. Por um outro lado, esse tipo de agricultura, via de regra, é policultora. Planta um pouquinho de cada coisa, faz uma pequena criação de animais, notadamente caprinos e ovinos, mas também bovinos em determinadas áreas. O objetivo é alimentar o próprio núcleo familiar e, portanto, quem trabalha nessa agricultura é a própria família, marido, mulher e filhos. E o pequeno excedente que é gerado, ele é comercializado no mercado local ou regional. O PRONAF, ele tem um programa lá para poder atingir esse pequeno produtor rural e tirá-lo de uma condição de pobreza, que pode passar, né, pela aquisição de algumas máquinas, equipamentos e ferramentas, pode ser lá uma qualificação da força de trabalho, né, através de engenheiros agrônomos, de médicos veterinários, de técnicos agrícolas, pode ser eventualmente a construção de uma infraestrutura para melhorar a qualidade de vida desse trabalhador ou a sua infraestrutura produtiva e, portanto, eu posso construir lá uma cisterna, eu posso melhorar, por exemplo, as condições sanitárias da sua habitação, eu posso melhorar a própria habitação, eu posso construir uma área de beneficiamento, que pode ser de beneficiamento de carne, de couro, de leite ou do extrativismo vegetal, como o babaçu, né? Nós podemos, enfim, trazer atividades, né, que nós chamamos de pluriatividades do campo, que é o turismo rural, que é o ecoturismo, que é o turismo sustentável. Poderemos trazer atividades de beneficiamento, né, do leite, da carne, do couro, né? Podemos eventualmente ter a cestaria, rede, bordados, enfim. O crédito voltado para o PRONAF, ele objetiva que essa pequena propriedade se torne autossustentável, evitando-se assim o êxodo rural, a saída do homem do campo em direção à cidade. Bom, o governo federal então tem um programa específico para esse agricultor, e aí é que entra o BNB. Vamos ver. O Banco do Nordeste é o principal agente, vamos sublinhar isso aqui, que isso é importante, do PRONAF em toda a região Nordeste.
O público-alvo do programa é estratificado em grupo de mutuários, resultando no enquadramento por meio da declaração de aptidão ao PRONAF, emitida por entidades credenciadas pela Secretaria de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, vinculado à Casa Civil da Presidência da República. Esse programa é formado por agricultores familiares, assentados muitas vezes pelo Programa Nacional de Reforma Agrária e beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário, além de pescadores artesanais, extrativistas, silvicultores, aquicultores, maricultores, piscicultores, quilombolas e indígenas, né? Então, de novo, o banco atua com financiamento, né? Na pecuária, 81% do financiamento vai para esse setor, na agricultura, 15,6%, no extrativismo e na silvicultura, 1,2%, outros, como comércio e serviços, 2,1%. Aqui, o setor pecuário distribuído por atividade, né? No setor pecuário, a principal atividade é a bovinocultura, com 67%, seguido lá da ovinocultura e da caprinocultura, que respondem lá mais ou menos por 20% dos contratos. Suinocultura começa a entrar na região Nordeste, com 4,8%, avicultura com 4% e outros com 3,4%. Bom, mas o banco também atua em outras áreas, pessoal. Nós temos, infelizmente no Brasil, muitas crianças ainda na condição de risco ou vulnerabilidade social. Professor, o que é uma condição de risco ou de vulnerabilidade social? São aquelas relacionadas lá à pobreza, à miséria, à desnutrição, muitas vezes com famílias desagregadas, crianças que por vezes atuam, né, nas ruas como pedintes ou vendedores, né, de pequenas coisas, são aqueles que estão sujeitos à violência, seja na rua, seja no ambiente domiciliar, muitos deles numa condição de desnutrição episódica ou crônica, que podem ser vítimas de exploração sexual, podem ser vítimas lá de assédio sexual dentro da própria casa. Portanto, são condições de crianças em risco e em vulnerabilidade social. Portanto, o Brasil tem uma fundação chamada Fundação da Infância e da Adolescência, que atua exatamente diante desse grupo, fornecendo, por exemplo, condições de abrigo, condições lá protetivas para a criança no que diz respeito à violência, à exploração sexual, a que essas crianças possam eventualmente ser encaminhadas quando não da presença da família ou de condições adversas na família para a condição de adoção. E, portanto, essas crianças precisam de alimentação, de amparo psicológico, de educação, de reestruturação familiar, precisam lá muitas vezes de cuidados urgentes de saúde, né? E, portanto, né, o banco também atua consorciado ao FIA, financiando atividades para crianças que estejam em condições de risco e vulnerabilidade. Faz parte de uma atuação social do BNB. Legal? Acompanhe aqui comigo. Quando nós analisamos os fundos dos direitos da criança e do adolescente, o Banco do Nordeste aporta recursos financeiros aos fundos dos direitos da criança e do adolescente, que é o Fundo da Infância e da Adolescência, FIA, os recursos geridos pelo Conselho Nacional, Estadual e Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, são destinados a projetos sociais, beneficiando criança e adolescente em situação de risco e vulnerabilidade social. Em 2016, o banco realizou a seleção dos referidos conselhos por meio de edital. O valor foi de 1,09 milhão, beneficiando 16 projetos,
1.901 crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social. Portanto, uma nova forma de atuação do banco, contribuindo aí agora para proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Mas há também a lei do incentivo ao esporte. O Brasil perdeu uma grande oportunidade, né? Nós tivemos a Copa do Mundo e a Olimpíada no Brasil e muito se falou do chamado legado olímpico, né? De que nós poderíamos, de fato, incentivar os nossos jovens à prática de esporte. O esporte, ele tem uma atuação contributiva em duas pontas muito importantes. O primeiro diz respeito à mobilidade social. De fato, o esporte pode ser um grande passaporte para que uma nova geração de atletas nas várias modalidades saiam lá da condição de pobreza e de miséria. Por um outro lado, o esporte ele está muito relacionado, né, ao respeito, à disciplina, à atuação em grupo, de forma que são fortalecidos determinados laços benéficos sociais e, por um outro lado, tem um dado muito contributivo para que esses jovens, incorporando atividades esportivas no seu dia a dia, possam ser crianças e adultos e idosos mais saudáveis, com hábitos não sedentários. E, portanto, embora o Brasil tenha perdido a oportunidade de lançar uma grande campanha nacional pelo esporte, introduzido lá nas milhares de escolas brasileiras, nós ainda temos um dado aí muito triste. No Brasil hoje, nós temos um percentual superior, né, a mais de 30% das escolas brasileiras que não tem sequer uma quadra de esporte. Quiçá a gente falar do equipamento para a prática esportiva, né, que às vezes são coisas extremamente singelas, né, que poderiam ser equacionadas com um volume de recursos relativamente pequeno e que teriam um impacto significativo na vida das nossas crianças, jovens e jovens adultos. Bom, o banco também atua junto à lei de incentivo ao esporte. Vamos ver como? Vem para cá. O Banco do Nordeste, desde 2009, destina recursos financeiros, com base na lei do incentivo ao esporte, em favor de projetos esportivos localizados em sua área de atuação e que utilizem o esporte como ferramenta de inclusão social, principalmente para o público infanto-juvenil. Em 2016, o banco destinou 923 mil em favor de 3 projetos de natureza esportiva, beneficiando 2.710 crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Mas a atuação também se dá com a Lei de Incentivo ao Idoso. Pessoal, qual é a situação? O Brasil hoje, e o Nordeste em particular, que é o que nos interessa, vem passando por uma transição demográfica. Nós estamos saindo de um país jovem, de população lá de 0 a 19 anos, para nos tornarmos cada vez mais um país de adultos, população de 20 a 59 anos, e cada vez mais de idosos, 60 anos ou mais. Com a idade idosa, né, uma série de situações passam a ocorrer e a mudança da política pública tem que acompanhá-los. Questões que passam a nos preocupar, por exemplo, com a saúde física e mental dos idosos. No Brasil, se dá muita ênfase à questão da saúde física dos idosos, e não é sem razão. Infelizmente, com a idade, né, nós passamos a ter uma série de problemas eventuais de saúde que não tínhamos quando jovens. É absolutamente natural. Porém, nós temos 1/3 dos idosos no Brasil que, segundo pesquisa recente, sofre de algum tipo de problema mental, notadamente a depressão, crise de ansiedade, de pânico, né, perda do sentido da vida, etc. E, portanto, atuar junto aos nossos idosos, garantindo uma saúde física
que normalmente está correlacionada a uma saúde mental, como práticas de atividades físicas, socialização em grupo, eventualmente casas de repouso, atividades comunitárias voltadas para os idosos, garantir acessibilidade dentro da cidade, permitindo então que esse idoso possa passar a experiência de vida que ele tem para as próximas gerações e não encarar o idoso como um estorvo. O resultado é que o banco também entrou nessa seara e passa a financiar projetos voltados lá para a questão da atenção total ao idoso no Nordeste brasileiro. Vamos ver como. Desde 2013, o Banco do Nordeste vem apoiando a causa do idoso por meio de projetos que foram apresentados pelos Conselhos Nacional, Estadual e Municipal do Idoso, disponibilizando 3,38 milhões para 37 projetos que visam a proteção de pessoas idosas de baixa renda em sua área de atuação e beneficiando 6.215 idosos. Em 2016, o banco realizou a seleção dos referidos conselhos dos direitos do idoso por meio de um edital. O valor foi de 1,02 milhão, beneficiando 14 projetos e 2.635 idosos em situação de risco e vulnerabilidade social. Mas há também os centros culturais do Nordeste, né? A gente sabe que na Grande Fortaleza, no Cariri e no Alto Sertão Paraibano, né, o banco mantém lá os seus centros culturais. O objetivo é que haja uma interação maior da população com a cultura. A cultura, né, ela tem, né, a facilidade, ela tem o dom, né, de despertar a nossa imaginação, de contribuir para o nosso bem-estar, né, físico e mental. É a possibilidade da gente rever paradigmas, né? A arte tem a capacidade de nos tocar. E, portanto, artes plásticas, teatro, cinema, mas também música, repente, literatura de cordel. Nós estamos falando de manifestações típicas do nosso Nordeste, como festas de São João. Nós temos uma série de publicações, né, de cunho acadêmico ou não, e muito disso, né, pode ser passado e trabalhado através do Centro Cultural. E, portanto, né, o banco se viu na necessidade de atender a também esta demanda da população, criando centros culturais, né, na Grande Fortaleza, né, e em outras áreas, né, do Nordeste, de forma a atender a população também em mais essa demanda. Vejamos lá. Os centros culturais, né, do Banco do Nordeste são espaços democráticos de acessibilidade às diversas áreas das artes, mediante a oferta ao público de uma programação diária e gratuita, constituindo-se em um lugar de encontro para a fruição, a reflexão e a valorização da arte e da cultura universal, nacional e regional. Os 3 centros culturais trabalham de forma integrada, permitindo que as regiões da Grande Fortaleza, do Cariri cearense e do Alto Sertão paraibano participem do Circuito de Artes Brasileiras. Em 2016, a frequência foi lá de 833.590 visitantes. Portanto, pessoal, revelando facetas aí diferenciadas do nosso BNB. Legal? Bom, nós vamos encerrando essa aula por aqui, mas eu quero desejar para você um fortíssimo abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Clique like.